Três Etílios era uma vila, porque era barro puro aí na cidade. Sofreu um pouco para chegar aqui, porque não tinha um dedo de asfalto, mas a gente se sentia feliz ao mesmo tempo, né? Foi uma festa em Três Etílios, quando ouviram há muitos anos apitar a fábrica ao meio-dia, né? Todos me indicaram. Quem faria concurso seria a Dona Neuza, desde aí que eu sou a Dona Neuza, né? Fiz um concurso vitalício. Enquanto eu sou viva, eu tenho cartório. Jamais sairia daqui. Eu vim conhecer Três Etílios em 1970, em julho, quando o Fabiano tinha 2 meses. Porque eu estava para ganhar o Fabiano e não podia me deslocar de lá para cá, que era uma cidade pequenininha, né? E eu vim em dezembro daí para cá. Dezembro de 1970. Era uma vila, né? Tanto assim que carregava o nome de vila, né? Três Etílios era uma vila. Não tinha calçamento, não tinha pedra, não tinha nada. Quando eu cheguei aqui com 3 filhas, 4 filhas mulheres, que eu tenho uma adotiva, né? Uma que eu criei, não é adotiva, eu só criei. E mais o menino pequeno, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma bota de borracha para cada um, né? Porque era barro puro aí na cidade. Era barranco que tinha ali na esquina, na frente do Hotel Áustria. Ali era um barrancão que as crianças iam brincar de... A Helga brincava ali de escorregar. Lembro como se fosse hoje a Helga brincando lá. O meu marido, a princípio, foi transportador de carga líquida, de transporte e carga de óleo de soja. E ele transportava, assim, em vários lugares e levava para São Paulo. E nesse transporte de óleo, um grupo de empresários resolveram fazer uma indústria de óleo de soja numa cidade pequena chamada Sertão, perto de Pato Fundo. E ali o meu marido, além de ser transportador, ele foi corretor desta fábrica de óleos. E ele ficou muito embrenhado em fabricação de extração de óleo de soja. E em 1969, nós recebemos uma proposta de fazer uma fábrica de óleos em Erechim. E nesse intervalo, nós vendemos a transportadora, que eram vários caminhões, e compramos junto com um tio meu, um irmão da minha mãe, um Borghetti, compramos a fábrica da Brahma, em Erechim, num ponto muito importante, perto de ferrovia. E nesse intervalo, a gente montando a fábrica, o meu marido foi a São Paulo. Para ir a São Paulo, ele tinha que embarcar em Passo Fundo, vinha Joaçaba e Joaçaba, São Paulo. E no embarque em Joaçaba, ele embarcou junto com o padre João Otto King. Daqui a de Joaçaba a São Paulo, eles foram conversando. E o padre informou a ele, porque ele iria para São Paulo para comprar prensas e maquinários e máquinas para montar essa fábrica. E o padre falou que existia uma cidade pequenininha, da qual ele morava, ele era vigário, e que existia uma fábrica de óleos fechadas com refinaria e tudo. E aquilo despertou a curiosidade dele, do meu tio, porque eram os únicos proprietários da fábrica, não tinha sócios, não tinha ninguém, né? E nós tínhamos vendido várias coisas que a gente tinha, caminhões, restaurante, coisa. E eu era professora também. Professora, lecionei 15 anos no Rio Grande do Sul, né? Em janeiro de 1970, o meu marido veio aqui conhecer a Três Etílios. Sofreu um pouco para chegar aqui, porque não tinha um dedo de asfalto de Passo Fundo até aqui. Ele veio até Marcelino Ramos de trem e depois ele veio até chegar em Três Etílios. Quando ele chegou em Três Etílios, quem recebeu ele na frente do hotel da Dona Berta Scheu, que ali era rodoviária, era tudo, foi o Teodoro Eschenbleichner, o Teodoro Colono, que diziam, né? E ele que veio ao encontro do meu marido. Daí meu marido perguntou se tinha algum hotel, alguma coisa aqui. E conversaram sobre fábrica de óleos e coisa. E
ele levou ele conversar com a dona Berta, que a dona Berta era, o que eu vou te dizer, era uma pessoa que sabia tudo, conhecia tudo, era enfermeira, era parteira, mãe de todos, né? Ajudava todo mundo e da família Scheu. E a dona Berta explicou tudo, como é que estava a situação da fábrica, só ela disse, aqui você não faz nada. Porque quem estava administrando era a família Klotz, não a família toda como é agora, o seu Ernest Klotz, o pai deles, né? Que estavam, e a maioria dos filhos trabalhava com eles dentro da empresa. Mas a empresa já tinha sido fechada porque não estava dando ponto. Antes que falisse, o proprietário da empresa fechou, né? E a dona Berta falou que nós teríamos que ir a Joaçaba falar com a família Lindner, melhor dizendo, com o Ricardo Pichler. E o Ricardo, no domingo, no dia seguinte, retornou a Joaçaba, procurou o seu Ricardo, a dona Berta deu umas indicações para ele, informações, aliás, e os dois, assim, gostaram um do outro, um confiou no outro. E aí começaram a negociação. Viemos aqui por causa da fábrica que estava fechada. Eles alugaram essa fábrica, começaram a trabalhar. Foi uma festa em Três Etilhas, quando ouviram há muitos anos apitar a fábrica ao meio-dia, né? O pessoal saindo na rua, ver o que era, e era a fábrica que ia começar a funcionar. E foi uma espécie de libertação para muita gente, porque nós precisávamos de empregado, e mesmo o colono, naquela época eles plantavam soja aqui, toda arrancada com a mão, e eles vinham trazer a soja trilhada em trilhadeira, vinham trazer a soja e trocavam a soja pela torta. É extraído óleo por prensa, né? De um lado saía o farelo e do outro lado saía o óleo. E foi uma época, assim, muito importante para nós, muito interessante. Eu vim para cá, fiquei um pouco desesperada, porque nunca morei em um lugar tão pequeno assim, e com 4 filhos pequenos também. Ia ter que parar de lecionar. Foi uma quebra de vida, assim, mas a gente se sentia feliz ao mesmo tempo, né? E foi alugada essa fábrica com a pretensão de compra. Num ano, nós adquirimos a indústria, meu marido e meu tio. E foi que nós trabalhamos muito bem. Eu recebi transferência de governador para governador, e eu consegui a transferência de governo para governo. Mas meu marido não me deixou lecionar aqui. Diz ele, você vai criar um impacto muito grande, porque eu recebi ordenado pelo Rio Grande do Sul, e a diferença era muito, muito, muito grande. 8, 9 vezes mais do que pagava aqui em Santa Catarina, porque eu já tinha faculdade de pedagogia, né? E daí eu tinha também licenciatura para escolas profissionais. E eu tinha um primo meu que trabalhava como diretor das escolas profissionais do estado de Santa Catarina, do Humberto Bragalha, que é o avô do juiz de Joaçaba, né? Que é Bragalha o sobrenome dele. E ele queria que eu assumisse a escola profissional. Também estava ligado com as irmãs, com a Sibila Parisotto. Eu ia enfrentar muito problema, a gente já não era muito bem visto, porque nós éramos de origem italiana, não éramos tiroleses. Meus filhos, na época, não podiam participar de nada, nem de escolas, de dança, nada, porque não eram descendentes de tiroleses. Né? Então, foi uma época bastante sofrida, particularmente, mas sempre a gente se deu bem na comunidade e vivemos super bem. Até que meu marido viu que a fábrica aqui era muito difícil, nós transferimos a fábrica para Francisco Beltrão. Mas ali nós já tínhamos a fábrica extraída por solvente. E nessa época nós tínhamos a família Scheu, que eles tinham o posto de gasolina ali, que é dos Dresch, né? Nem sei de quem é, acho que é dos filhos do Afonso e coisa, né? E eles tinham carga de combustível, e meu marido incentivou eles para pôr mais tanques, que eles transportariam todo o nosso óleo para São Paulo.
ou São Paulo ou na Sadia, em Concórdia, né? Que também eles tinham refinaria. E eles transportavam todo o nosso óleo. E em 1978, meu marido foi acometido por uma doença pulmonar, que ele morreu em consequência dessa doença mesmo, né? Ficou a vida inteira tomando corticoide e tudo. E ele um pouco desanimou. Daí ele vendeu para a família Schell a fábrica de óleos. E nós compramos daí a Incotril, que a fábrica de óleos aqui era Ovetril, Óleos Vegetais Três Etílicos Limitada. E a fábrica que nós adquirimos foi a Incotril. Adquirimos da família Clotes. E o que produzia a Incotril? A Incotril produzia conservas, doces e salgados, né? E que hoje quem mantém o nome Incotril são a família Barbieri, né? Que mantém, a gente vendeu para eles, a indústria. Transferimos uma parte para Goiás, em uma cidade chamada Cristalina. Ali foi vendido também para um grupo, foi vendido a parte de ervilha e de milho para um grupo do Rio de Janeiro. E o pepino retornou para cá e os doces também. E eles fabricam produtos Incotril na Dos Alpes Alimentos. Que a marca Incotril era muito conhecida na época. Muito, muito conhecida. Sim. Eu fiz muita amizade com o seu Ivo Hartmann. Ele era prefeito na época, né? E as minhas crianças viviam lá na prefeitura com ele. Eu morava ali onde mora a Terezinha, a enfermeira aquela, né? Tinha uma casinha de madeira ali que eu morei muito tempo. E depois eu morei aqui 3 anos e depois nós retornamos um ano para Erechim. E lá nós montamos a fábrica que nós estávamos montando quando viemos para cá. Que ela existe até hoje, que quem tem essa fábrica é o irmão do Guto, a Ofar, lá em Erechim. Nós montamos, naquele prédio que nós compramos da Brahma, nós montamos a fábrica de óleos lá. Então, nós ficamos com a fábrica de óleos lá e aqui. Aí, nós adquirimos uma outra em Mariluz, no Mato Grosso, né? Paraná. E compramos uma outra no Rio Grande do Sul, que também estava falindo em Roca Sala, no Rio Grande do Sul. Então, era sempre meu marido que ia à frente fazendo esses negócios. E quando as outras fábricas estavam bem estabilizadas, nós voltamos para cá. Só ficamos 1 ano fora daqui. Voltamos e estou aqui até hoje. O cartório na minha vida foi assim. Aqui em Três Etílicas não tinha 2º grau. E eu trabalhei muito com o seu Neucido Keffer para trazer o 2º grau aqui. E nós conseguimos trazer um 2º grau, do qual eu fui secretária há bastante tempo. Secretária, diretora e tudo. Eu já tinha cartório nessa época. Nós conseguimos o terreno ali pelo estado, ali onde tem a pracinha, e em cima. Ali nós fazíamos baile para conseguir construir o prédiozinho ali. Nós é que construímos e fizemos um 2º grau. Mas antes desse 2º grau, o seu Ivo Hartmann faleceu. Faleceu e quem assumiu o cartório aqui foi o seu Londero. Mas quem trabalhava era o Teleco. O Ronald Olívio Hartmann, né? Irmão do Paulinho. E ele que trabalhava no cartório. Mas ninguém da família queria. E estava na hora de alguém pegar e fazer um concurso, né? Aí eu fui a Curitiba levar a minha filha para fazer o 2º grau em Curitiba, porque Joaçaba a gente não conhecia quase ninguém. Curitiba eu levei ela num internato. Existia internato naquela época ainda. Até irmãs daqui, foi através das irmãs daqui que eu levei a Valíria para Curitiba, que a Séries depois também foi. E nesse intervalo eu tomei assim muito conhecimento na comunidade. A comunidade ficou me conhecendo bastante. Aí nós conseguimos trazer eu lecionei para adultos que eram analfabetos aqui. E de repente eu falei para o seu Neucido que trouxesse o Mobral para cá, para alfabetizar os adultos. Aí ele trouxe o Mobral para cá. Só eu não tinha mais tempo de cuidar do Mobral, porque eu já estava
me preparando para cartório e tinha o segundo grau também. Aí o Clemir que assumiu o Mobral. E nesse intervalo de assumir o Mobral, eu fui convidada, veio a equipe de Joaçaba do Fórum perguntar para um, para outro, para a dona Berta, para queriam uma mulher para fazer concurso para o cartório. E todos me indicaram. Quem faria concurso seria a dona Neuza, desde aí que eu sou a dona Neuza, né? Todos me indicaram e eu disse, mas como que eu vou fazer concurso? Eu não conheço nada do Código Civil e tudo, né? Eu tenho dentro da minha família gente que tinha cartório, meu bisavô, a minha avó trabalhou em cartório, tem um primo em Lagoa Vermelha que tinha cartório. Eu estava um pouquinho assim por dentro. Mas aí eu fui para Curitiba e eu comprei um Código Civil e um Código Penal. E comecei a estudar. E fiz o concurso. Nós éramos 5 e eu passei no concurso. Mas passei com nota mesmo. Nós éramos 5, tinha um advogado, um delegado de polícia, 2 jovens e eu. 2 jovens advogados e eu. E eu fiz um concurso vitalício. Enquanto eu sou viva, eu tenho cartório. Não tenho aposentadoria por 70 anos, nada disso. Eu sou oficial vitalícia. Por isso que eu continuo dentro do cartório. Até que eu estou com uma memória boa, eu administro o cartório e vou para frente. Fiz o concurso. O que eu mais destaco é o crescimento da cidade. Foi o crescimento, porque quando eu vim morar aqui, tinha 2.000 e poucos habitantes, entre área urbana e rural, não tinha 3.000 habitantes. Aí começou a surgir a indústria. A primeira foi a nossa, né? Eu digo nossa, que foi o Vetril, né? E bem mais tarde começaram a surgir indústrias. Agora, o que me marcou muito aqui foi quando veio pela primeira vez uma equipe, o exército, acho que era, vieram pôr cascalho nas ruas da cidade. Porque a Avenida Afonso Dresch era uma avenida de corrida de cavalos antigamente. Depois, como aumentou a população, foi passado lá em cima na Rua dos Pioneiros, lá que era a nossa raia, né, que nós fazíamos festa lá nos barrancos. Então, o que me marcou muito foi o primeiro encascalhamento das ruas aqui. Porque aí eu comecei também, compramos um terreno e eu comecei a construir minha casa. E quando eu quis fazer o calçamento na frente da minha casa, foi chamada a MOC para cá, para marcar o calçamento, porque não existia um calçamento em frente de casa. E eu afastei o muro, é como é hoje ainda, afastei o muro e fiz o calçamento. E o calçamento da frente da minha casa é que serviu de calçamento, de alinhamento para os demais calçamentos que teve. Então, isso me marcou bastante quando foi feito encascalhamento, porque a gente não pisava mais em barro, porque foi muito macadame, né? E rolo por cima. E depois, quando eu estava construindo a minha casa, no Forte da Construção, o André Moser, que fez a minha casa, ele começou a preparar a praça também, em 1974. Porque ali na praça era uma plantação de feno, para as criações das freiras, né? Não tinha, era o formato da praça, mas era fechado com de madeira ao redor. Eu tenho várias fotos, inclusive, disso aí tudo. E depois, então, fizeram o desenho da praça. Então, nas ruas, sem barro, o calçamento na frente da minha casa e a praça sendo feita, foi muito importante isso para nós. Deu muito valor para Três Etilhas. A praça ficou lindíssima. Aquelas pedrinhas como tem hoje é daquela época ainda que o André Moser que colocou. Então ele trabalhava um pouco lá e um pouco na minha casa, né? Isso me marcou muito. Três Etilhas para mim, há tanto tempo que eu estou aqui, há mais de 50 anos já, né? Representa como se fosse a minha terra natal. É a minha cidade e eu jamais sairia daqui. Nós construímos em Francisco Beltrão para irmos morar para lá. Eu não quis ir. Meu marido ia e voltava, e eu fiquei aqui. Eu quis educar meus filhos aqui.
Depois, eu tinha tempo de cuidar deles, de ficar dando aula, como professora, ficar dando aula para eles em casa, porque além do que eles tinham na escola, eu dava em casa para fortificá-los, né? Que terminava o primeiro grau, a escola primária, eles tinham que estudar, não podiam ficar parados aqui. E eu não queria que eles fossem assim com uma... Queria que eles tivessem um pouco mais de cultura, né? E eu fui dando cultura para eles. E com a chegada do Bernardo Moser aqui, que foi uma coisa muito importante, nós foi lutado para trazer o Bernardo para cá. O meu marido era assim, louco por trazer um maestro para cá diferente. Com a entrada do Bernardo Moser em Três Etilhas, foi que toda a população que não era tirolês puderam entrar no grupo de danças. Aí meus filhos começaram a entrar também. Os mais velhos já não, a Séries e a Valíria não puderam entrar, né? Mas a Glaucia e o Fabiano já conseguiram entrar. Ali não tinha mais diferenças de nacionalidade. Ali éramos todos trezetilienses e acabou-se, né? Eu achei muito importante a vinda do Bernardo para cá. Foi uma vinda assim que levantou toda a parte cultural de Três Etilhas. E acho que ninguém agradece o Bernardo por tudo que ele fez nesse setor. Olha os músicos que nós temos aqui, que é ele que ensina. Isso aí tem um valor extraordinário. E ele já era professor de música em Curitiba. Ele era diretor de uma escola, né? Se discute, se briga um pouco em época de política, mas depois que aconteceu tudo, a gente se respeita e fica torcendo por uma coisa boa. É isso que funciona, né? Ao menos eu sou assim. Eu respeito a hierarquia, tem que ser respeitada. E dentro do cartório eu fiz muita amizade, muito conhecimento. Não tenho deslize, ajudei muita gente, né? E hoje em dia, eu passei na época que era tudo manual, depois foi datilografado, depois foi a máquina semi-eletrônica, veio a elétrica, por fim veio o computador, né? E estamos nesse crescimento todo. Então você imagine, veio assim, a passos de gigante, né? Mas 20 anos para cá, com a abertura em Três Etilhas, para vir mais gente de fora, porque antigamente não era italiano com italiano e brasileiro com brasileiro, que tinha bem poucos, né? Tinha os poceiros ainda, e ao mesmo tempo italiano com italiano. Quando houve essa mistura toda, quando começaram a entrar prefeitos com cabeça mais aberta, quando vieram padres também para cá, que incentivavam criações de atividades, de festividades, Três Etilhas despertou, porque chegou o asfalto, e chegando o asfalto vem o progresso, vem a malandragem, vem roubo. O asfalto traz tudo que você pode imaginar, mas trouxe muito progresso para Três Etilhas, principalmente no transporte do leite, que aqui se transformou numa capital do leite praticamente. E na época existia duas empresas, a Uvetril, a Encotril e o Laticínio Tirol. A Uvetril saiu, ficou a Encotril e o Laticínio Tirol. Aí começou a abrir para outras empresas. Então, eu acho que acabando uma geração muito apegado ao passado, que o passado não traz alguma coisa, lógico, muito apegado ao passado, um pouco resistentes ao modernismo. E quando chegou, que trocou a geração mais nova, jovens, nós não tínhamos, nossos alunos não tinham de estudar um segundo grau. Hoje tem tudo aqui, tem a disponibilidade da prefeitura, o progresso dos prefeitos também, em abrir para trazer indústrias para cá. Isso que eu admiro Três Etilhas, foi isso que levou Três Etilhas para frente. E lógico, não resta dúvida, nós não podemos esquecer de falar sobre as tradições, né? A cultura, as tradições, aliás, as tradições é que trazem a cultura, né? E a cultura foi desenvolvida. É isso que eu admiro Três Etilhas, isso que eu vejo Três Etilhas. E Três Etilhas tem nome no Brasil, tem nome no estado no Brasil, tem nome no mundo. Eu viajei muito,
sempre saía com folhetos e mais propaganda de Treze Chiles, né? E Treze Chiles desenvolveu muito. É o progresso disso, de tudo, da abertura que os prefeitos deram. Não vou falar desse, daquele outro prefeito. Todos eles. Dentro da sua capacidade, todos eles procuraram fazer alguma coisa melhor para Treze Chiles. Em 1978, 79, estavam querendo trazer para Treze Chiles uma associação beneficente, né? E foi pensado em Lions, não deu Lions, não pegou, né? E era um grupo pequeno de líderes, né? Não era tão grande assim, né? Hoje tem uma imensidade que a gente tem que escolher a dedo, né? Antigamente não era assim, era sempre os mesmos que participavam de tudo, né? E daí veio a turma de Erval do Oeste e fizeram várias reuniões, inclusive o nosso prefeito é um dos sócios fundadores também. Até eu falei, esses dias ele estava na presença, eu falei para todos os rotarianos. E daí em 1979 foi fundado o Rotary. Mas nós, mulheres, não pertencíamos ao Rotary, nós pertencíamos à Casa da Amizade. Até hoje tem Casa da Amizade, mas nós extinguimos aqui porque eram poucos que queriam participar do Rotary. O Rotary é para quem tem dinheiro, mas é mentira, não é isso. Tem, mas pensamento popular, né? E foi fundado o Rotary aqui, eu ajudei bastante, toda a turma das mulheres ajudaram, e na realidade eu acho que eu sou a única que estou dentro do Rotary desde 1979. Aí as mulheres puderam entrar, nós encerramos a Casa da Amizade e entramos no Rotary. As mulheres. Hoje a mulher também é rotariana. Nós trabalhamos muito aqui com o Rotary Club. Nós iniciamos o Dia da Criança, depois entrou o Afonso Dresch na prefeitura, ele acampou o Dia da Criança. O Dia do Idoso, nós fazíamos festa para o idoso. Nós equipamos todas as escolas municipais do interior, com panelas, com tudo que eles precisavam. Levamos um fogão a gás lá na barraca, que nunca tinham visto fogão a gás lá. O seu Neucido, que foi junto, que era prefeito na época, e eu fui, ele me convidou para ir junto, eu fui também. A gente fazia campanhas de agasalhos, fazíamos muito artesanato. O artesanato em Treze Chiles, quem começou, fomos nós do Rotary, a Casa da Amizade. Não existia artesanato antes. Nós é que fundamos os artesanatos. Então, tudo depois foi acampado, foi melhorado, né? Porque a gente vai envelhecendo, tem que entrar gente nova, né? E até hoje nós continuamos no Rotary fazendo atividades, não fazemos mais tantas atividades como antigamente, porque antigamente não existia nada de proteção, os prefeitos não recebiam nada. Hoje tem verba para tudo, né? É diferente. Criamos o banco de cadeiras de roda e aparelhos ortopédicos. Até hoje eu estava olhando para comprar mais uns aparelhos para nós. E o Rotary continua funcionando.